Alô, pessoal, tudo bem com todo mundo? Pessoal que está aqui no estúdio, Vitor, Vitinho, né? Nossa convidada de hoje, daqui a pouco ela se apresenta. Então, nós estamos iniciando mais um 30 minutos e um café. E o episódio de hoje é com as fuxiqueiras do São Bento, representada aqui pela dona Márcia. E aqui na preparação aqui do bate-papo, ela já me prometeu 3 coisas para daqui a um mês. Eu vou ganhar uma cortina de crochê, vou ganhar um tapete de fuxico e como é que é essa coisa de almofada, né? Uma capa de almofada também de fuxico. Né? Já sei que ela tem isso em casa, já saiu daqui com compromisso, então a minha casa vai ter uma obra de arte da nossa convidada que vai se apresentar agora. Agora é contigo. Qual é o seu nome? Se apresenta da forma que você quiser e que você se sentir à vontade, tá bom? Meu nome é Márcia Montes e sou participante do grupo de mulheres artesãs do São Bento, né? Gosto muito de artesanato, principalmente do crochê. Sou apaixonada, vidrada no crochê, apesar de fazer outras atividades. Eu sou uma artesã de trabalho com MDF, decupagem. Trabalho com telhas, né? Que eu faço decupagem de africanas na telha. Eu faço fuxico. Eu aprendi a fazer um pouco de bijuteria. Por um período, a minha atividade foi cozinha, porque eu fui cozinheira de um buffet, né? Por muitos anos. Múltiplas habilidades, sim. Cozinheira e artesã. E mais o que? Cozinheira, artesã de várias atividades, né, de segmentos. E mais o que? Só isso? Só isso. Não, tem mais coisa. Tem mais coisa, né? A gente sempre tem uma coisinha ou outra. Faço também bordado com fita, né? Antigamente eu fazia umas mantas para bebês, assim. Ou seja, uma artesã completa. Não completa, porque eu acho que a gente sempre tem que falta para completar, então? Completar, né? Eu acho que ninguém está sempre completo, né? A gente vai completando no dia a dia. Assim, nos bastidores aqui, gente, também tem uma outra coisa também que eu achei muito interessante. Ela falou isso 3 vezes durante o nosso bate-papo aqui. Que ela foi reconhecida pelas bonecas que ela fez, né? Ela está com uma exposição lá no Palácio Tiradentes, que orgulha aqui do território do São Bento, né? Ela e as outras artesãs. Mas ela fez ali uma boneca Biomi, que está ali, né, exposta ali no canto e tal, com os outros produtos que ela produziu. E ela diz que não gosta de fazer bonecas, nunca gostou de fazer bonecas. Mas por que isso? Por que não bonecas? É de infância isso. Quando eu era pequena, eu queria brincar de bola. Eu nasci em 64. Naquela época, a menina não brincava com bola. Bola era só para os irmãos. Eu tinha que brincar de boneca. Eu tinha que brincar de comidinha, né? E eu não gostava. A minha avó mandava muitas bonecas, aquelas bonecas bonitas e tal. Eu não gostava muito, mas as meninas, minhas colegas, gostavam de ir para minha casa para brincar comigo. Com as suas bonecas? Com as minhas bonecas. Que você não gostava dela. Que eu não gostava, mas tinha que brincar. E a minha mãe, e também na minha casa a gente podia. Eu não podia sair para brincar na casa de ninguém, mas a minha mãe permitia que as meninas fossem para minha casa. Eu pegava comida na panela e botava nas nossas panelinhas. Então eu nunca brinquei com matinho, com fazer bolinho de areia. Hoje eu acho que eu deveria ter passado por essas experiências, que eu vejo as meninas contarem essas coisas, eu sinto inveja disso. Mas você tem suas experiências também que ela não tem, né? Sim, mas eu vejo, elas contam assim como é que foi. Eu acho que isso deu mais valor às coisas que elas recebiam do que eu. Eu recebia coisas que eu não gostava, que elas gostavam. Entende? Era meio confuso isso. Para 64, realmente, né? Lá na década de 70. 1964, gente, é quando começou a ditadura militar no Brasil. Foi quando eu nasci. Né? E qual era o nome da sua avó? Da minha avó era Sebastiana. A que me dava boneca era Lucília. Lucília. Mas eu via minha avó uma vez por ano. Agora, a avó materna era a avó do coração. Que te dava moral, né? Porque... Qual era o nome da avó materna? Sebastiana. Mineira, de Carangola. Quietinha. Gostava de uma branquinha.
Era muito legal a minha avó. A minha mãe, quando teve a segunda gravidez, teve uma alergia e eu tive que ficar com a minha avó. Eu amei. Com a Sebastiana. É. E depois eu não queria voltar para casa. Tinha boa vida, né? É, mas eu não sei. Eu me apaixonei em ficar morando com a minha avó. Não queria voltar para casa. A minha mãe ia me buscar, chorava. Qual era o diferencial da sua avó para você ficar assim? Não sei, era diferente. A minha avó morava num terreno que tinha uma casa de madeira, toda pintadinha de branca. Tinha muitas árvores. Na minha casa não tinha nada disso. Eu gostava muito. Eu ficava... Minha avó botava um banquinho, eu subia no banquinho e ficava olhando ela cozinhar. Eu aprendi a cozinhar, não com a minha mãe, como a maioria aprende. Eu aprendi a cozinhar com a minha avó. Até hoje, as minhas colegas dizem que eu tenho uma cozinha antiga. Porque hoje em dia você tira um frango, você lava, você bota tempero e você bota na panela, tá pronto. Taca lá o caldo que não é isso? É. Mas eu aprendi diferente. Eu tenho que temperar, deixar de um dia para o outro na geladeira, para depois poder fazer. Lá em casa é assim. E também não tem panela de pressão. Vai pingando a água e secando. Eu faço assim, carne, tudo assim, carne assada, tudo é assim. Eu não mudei. A minha mãe diz que ela dizia, eu sou mais moderna que você, eu taco na panela de pressão que eu faço rápido, vou sentar e tomar minha cervejinha. Era isso. Claro, também sobrava tempo para cerveja. Não E qual era o nome da sua mãe? Anísia. E ela odiava o nome dela. Ela gostava de ser chamada de Dinha. Aí todo mundo só conhece ela como Dona Dinha. E o nome dos seus pais? Seu pai e seus avós? Meu pai era Nelson Horácio. A minha mãe não conheceu o pai, né? Na certidão está desconhecido. E o meu avô paterno, não lembro. Todos negros? Todos negros. Negro, negão mesmo, né? Negro, que negrão assim, mesmo. Bem retinto, né? Não, não lembro o nome, nunca lembrei o nome do meu avô. Eu nem conheci. Não. Meu avô morreu, meu pai era pequeno ainda. É. Não me recordo. Mas a minha avó era cozinheira também, a paterna também era cozinheira de madame, né? Na época que chamavam de cozinheira de forno e fogão. E você nasceu onde? Nasci aqui em Caxias mesmo, nasci em casa. Você é filha de Caxias? Sim. Nasceu onde em Caxias? Na Vila São Luís, na Rua São João, 316. Eita! Ih, andei muito na Rua São João. E depois que a Rua da Feira, né? Passou a ser a Rua da Feira. Depois virou Rodrigo Otávio, depois senador José Cairala. Mas morava ali no começo, perto da Prudente ou lá em cima? Não, já perto da 14 de julho. Ah, já perto do Mineirão já, indo para Mineirão. Não, 14 de julho. Então, que aí atravessou o Mineirão, atravessou 14 de julho, já vai lá pro outro lado. Vai lá pro outro lado que sai do Mineirão, né? na Rua Santana. Eu morava na 13 de maio. Ah, tá. E aqui, pertinho. Peguei ali o Campo do Vila. Também peguei. Né? Não, quando eu falo assim, gente, isso aqui era uma lagoa, quando enchia. Era horrível. Né? Aquilo, onde né? é a Praça Apoteose, né? Nossa, quando enchia, aquilo ali era... E aí, por exemplo, eu morava ali e eu tenho alguns traumas, né? Todos temos traumas, mas uma das coisas que mais me incomoda é quando eu vejo chuva. Né? Assim, Foi trauma de infância de todo mundo, né? Ali daquela época. Mas eu morava já perto da Rua São Luís, então a enchente lá era pior, porque a água toda corria para lá. Ali em Poçaba, eu falava assim, gente, eu falo para meus filhos, né? A água entrava pela janela. Ah, não. Lá em casa minava. Minar, então, eu peguei... Minha mãe disse que uma noite acordou, botou o pé no chão, tinha água. Aí pegou todo mundo que estava lá e jogou, dormimos 5 numa cama. Ah, tudo criancinha. Lá em casa também era assim 5 numa cama porque E tinha você água nasceu de parteira? Parteira. Quem foi? Dona Geralda. Dona Geralda morava onde na Vila São Luís? Morava na Vila São Luís, mas eu não sei onde. É, que eu tive perto, eu não sou do Rio, né? Nasci em Sergipe, mas eu tinha uma rezadeira, Dona Jardilina, que era lá em cima na 21 de abril, lá onde tem um colégio, 21 de abril. Nossa, ela me botava assim pra baixo e pá, 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 pá. A gente também, minha avó levava a gente também pra rezar. Espinheira, Santa Espinheira. Negócio de espinheira, né? Tinha que segurar na porta. Isso. Espera Espera Santa é a planta. Né? Mas planta. ela botava a gente assim, pendurava pela perna. Tchac, tchac com a folha e batia. Meu filho, é tudo na base da folhinha antigamente. E hoje do em dia as banho. pessoas não acreditam mais nessas coisas, mas eu...
né? E você morou na Vila São Luís e os seus pais eram de onde? O meu pai era da Tijuca, mas ele tinha um amigo que morava em Caxias. Aí um dia ele veio aqui, viu a minha mãe. Eita ferro. Aí casaram. Em 3 anos se casaram. Naquela época 3 anos era pouco, né? Porque o pessoal ficava namorava, noivado, dava 5. Porque a mulher saía de casa quando o cara construía casa, né? Tivesse tudo. Agora não, já casa, descasa, casa de novo. Agora não precisa nem ter E casa. vocês eram católicos? Sim. A família, assim, a família da minha mãe, do meu pai, sim. A família da minha mãe era um bandista, a minha avó e a minha tia mais velha. Eu me recordo que até os 7 anos, a minha avó lavava as roupas de santo da Umbanda. E eu gostava de ir com a minha avó. Mas eu gostava de ir... Tinha um lugarzinho assim, que tinha uma poltroninha, que eu sentava, eu e a Leila. A Leila era neta da mãe de santo, que era a Dona Judite. Eu gostava de ver aquelas mulheres dançando e caindo, incorporando. Mas na época eu não entendia o que era isso, né? Aí depois... E as festas também, que tinham muita comida, né? Maravilhosas. Mas aí depois de um tempo, nessas horas assim, a gente já estava dormindo, que dava sono. Eu só participava mesmo das festas quando era festa de Cosme e Damião, né? Porque aí fazia uma festa cedo, aí a gente ia. Mas depois, quando eu fiz 9 anos, eu fui para o catecismo. Aí, aquela coisa, no catecismo, isso é coisa do demônio. Aí você nunca mais vai, né? Mas depois de um tempo eu até fui. Não, e assim, uma coisa que eu sinto falta dessa época, que hoje quase não vê mais doce, né? Se perdeu um pouco essa tradição. Mas era só no terreiro que a gente comia manjar. É difícil hoje as pessoas fazerem manjar. A minha mãe não tem um Natal que não tenha que ter um manjar. Manjar para ela era como se fosse a mesma coisa que a rabanada. Não precisava fazer pudim, nada dessas coisas. O manjar tinha que ter. E aí tem uma pergunta que nós fazemos a todos, né? Que é como é que o artesanato, né? A gente está muitas coisas do artesanato. Como é que o artesanato e o bairro São Bento, né? Que é o nosso território aqui onde nós estamos com o Museu do São Bento, a Casa do Administrador, nosso ponto de cultura. Como é que o artesanato e o bairro de São Bento entraram na sua vida? O artesanato entrou através de uma vizinha. Eu tinha uma vizinha que morava em frente à minha casa, ela fazia crochê. Um crochê maravilhoso. Ela era do Espírito Santo. Então ela fazia muito crochê, muito enxovalzinho, e eu fiquei apaixonada por aquilo. Até que ela me ensinou. Eu comecei com as correntinhas e tudo, aos 10 anos eu já fazia um crochê bem legal já. E aí depois eu cheguei a fazer uma blusa de encomenda, ela me ajudou a fazer, eu fazia só para mim, uns paninhos lá para casa. Aí depois eu parei, eu fui trabalhar. Aí quando nasceu a minha primeira sobrinha, eu resolvi fazer um vestido para ela. Eu fiz o bendito vestido, só que ficou muito grande. Aí vamos guardar para quando a Mariana crescer um pouco mais. Quando a Mariana cresceu um pouco mais, que lembraram do vestido, não dava mais. Passou muito tempo. Passou muito tempo. Aí depois eu fui trabalhar na igreja, fiz um monte de trabalho, aí até que eu vim. Aí eu conheci uma menina que ia num grupo aprender cartonagem. Aprendi a fazer também cartonagem. Sabe o que é cartonagem? Aí fui aprender a fazer bolsas de cartonagem, livros, álbuns. Aprendi a fazer caixas, muitas coisas. Aí depois disso eu vim morar, eu tive um AVC isquêmico, uma isquemia. Aí eu não podia fazer muitas coisas e tal. Minha mãe, que já morava aqui no São Bento, achou melhor que eu viesse morar perto dela. Mas eu não queria não. Mas isso agora já em 2006, né? Não foi lá no começo não, né? Não, lá no começo não. Aí quando é que o artesanato na tua vida? Então é com 9, 10 anos. E como é que você vem parar no São Bento? Porque eu adoeci. E a minha mãe já estava morando aqui. Eu vim aqui visitar minha mãe, eu achei um lugar horrível. Porque coisas que a gente não tinha lá, né? Muito mato. Gente, tinha porco andando na rua. Até hoje tem. Tinha... Mas hoje eu acho isso tão bonitinho. Menina, eu acho... Cada um olha de uma forma. Não, eu acho bonito. Porque tem criança na Vila São Luís que nunca viu um animal de perto como a gente vê aqui.
Porque veio uma colega minha me visitar com a criança. A criança foi para a escola dizendo que eu era tia, me chamava de tia. A minha tia mora numa fazenda. Lá tem um monte de bichinho. Lá tem vaca, porco, cavalo. Querendo fazer uma excursão para minha aqui no São fazenda. Bento. É. A sua... Eu falei, Quem gente, diria? eu não tenho Isso eu vou fazenda. falar aqui, ó. A dona Márcia, fazendeira. Aí a menina falou, olha, Maria está falando para as crianças que você tem uma fazenda que tem esses bichinhos. Eu falei, não tem fazenda. Eu fui explicar para a professora, eu fui lá explicar. Não era fazenda. Tirei algumas fotos e tal. Aí ela disse, ah, tá. Aí mostrou, olha, ela não mora numa fazenda. É um local que ainda é rural e lá tem animais. E explicou para gente que estava todo mundo animado para vir para minha fazenda. Para fazendeira Márcia. Já vou falar, gente. Pessoal do artesanato aí, ó. Márcia, um dia já foi fazendeira. Agora, a família dela, fazendeira no São Bento. Eu acho que para morar ainda é um dos melhores lugares. No São Bento? São Bento. Então você gosta? Eu gosto. Em breve eu terei que sair do São Bento, mas assim... Ué, vai sair do São Bento para onde, Márcia? Porque eu tenho uma casa que está fechada desde 2007, lá na Vila São Luís. Meu irmão Na Rua São João? Meu irmão vai reformar a casa para mim voltar. Mas aí eu tenho a opção de alugar lá e continuar morando aqui. Que aqui eu moro de aluguel. E por que você gosta tanto do São Bento? Não sei. A tranquilidade. Gente, aquela Vila São Luís é uma doideira, né? Cresceu muito, né? Já era grande, há 30 anos atrás já era... No outro dia eu passei ali na Avenida Brasil, eu fiquei até com medo, porque você não anda na calçada, fila dupla de carro, o carro aqui no meio, você corre risco de ser atropelado. E a Praça Apoteose, ó, lotado. Não, eu não me vejo mais naquele espaço. Então, mas você, no São Bento, você diz que mora numa ocupação. Que antigamente tinha o nome de ocupação. Hoje é novo. Ocupação? Hoje o mas bairro... o que seria ocupação? Que ali era uma área, né? Que na época foi invasão, né? Não sei, não sei. Pelo que as mulheres disseram. As mulheres de São Bento, elas contam, né? Elas contam. Essa luta que elas tiveram, essa luta pela né? terra, né? Até hoje. Isso. Essa luta permanece. E pelo que eu entendi delas, a luta maior foi realmente com as mulheres. Tanto que me disseram que quando foram fazer o documento das casas, as casas saíam em nome das mulheres. Isso eu acompanhei. Não em nome dos homens. Eu era professora Felduca nessa época, junto com a Marluce e com o Augusto. Não sei se eu já era aluno ou se eu era professor. E aí nós acompanhamos, algumas reuniões nós ajudamos a organizar, principalmente a Marlúcia, né? Foi quando Dom Mauro, né, conseguiu que se ocupasse aquela região de lá. Inclusive tem casas que foram construídas pela igreja. Eu conheço com a mão de obra das mulheres, né? Eu conheço uma menina que a casa dela foi construída pela igreja para ela. E como eu sei que eu lembro de uma época que lá nessa ocupação, pela Felduca a gente fazia muito passeio, né? Da aula de campo, mostrar os lugares. E aí nós trazíamos muitos alunos fazer o percurso por Caxias. E um dos lugares que nós parávamos era ali na igreja, que tinha um salão grandão com as artesãs já do território. Naquela época ali... Como é que era isso? Foi o primeiro grupo, né, que nós fundamos, que tinha até outro nome, não era Mulheres Artesãs. Primeiro grupo de mulheres, né? Primeiro grupo de mulheres artesãs tinha o nome de Lutarte, que era uma luta com arte. Aí virou Lutarte. Aí depois de um tempo, ainda não tinha a sede, né? Depois... A sede que você fala é aquele anexo à igreja? Não, ainda não tinha a sede do museu, quando esse grupo começou. Ah, sim, ali era uma escola, né? Ali era uma escola abandonada. Era abandonada. E nós fazíamos os nossos encontros no salão paroquial, né? Aí depois que houve a inauguração da sede, aí que nós fomos para lá. Mas as mulheres, pouquíssimas foram poucas. Depois foram saindo por outros motivos, algumas viraram agentes de saúde. Aí que veio o segundo grupo. Esse primeiro grupo, quem era coordenadora e quem era professora era Zoraida, que era comadre da Malu, ela morava em Niterói. Ela vinha de Niterói uma vez por semana para ensinar a gente a fazer decupagem em MDF. E qual é a importância do artesanato e desse grupo de mulheres? Essa pergunta eu também fiz para as outras, né, que estiveram aqui conversando com a gente.
com as outras artesãs. Para você, pessoalmente, assim, o que o artesanato impacta na sua vida? O que esse grupo de mulheres artesãs impacta na sua vida? Como é que é isso? É tudo. Porque, por exemplo, quando a gente não tem os encontros, gente, é muito difícil passar aquela semana. Porque nós temos um grupo tão unido, assim, a gente não se fala assim fora do grupo normalmente, mas a gente tem os nossos problemas em que a gente divide ali. A gente senta, a gente conversa, a gente vai junto. Depois nós tivemos também uma ajuda da Risonete, né? Porque depois que a Zoraida saiu, trouxeram a Sara. Você lembra da Sara? Sim. Depois que a Sara saiu, aí que veio a Riso com a Leu. E aí deu uma outra roupagem para o grupo. Já é a terceira fase já desse grupo de mulheres. Já é a terceira fase, que é essa terceira fase que entrou Filomena, a Socorro, a Ana, que esse pessoal chegou. Nessa época eu estava na direção do museu também. Então, foi essa época aí. E depois disso... Chegaram algumas crianças também para poder fazer atividades. Jovens aprendizes de patrimônio, né? Isso. Foi... E para mim, assim, gente, se eu não tiver com aquelas mulheres... Virou o nosso grupo, que foi formado para ser geração de renda, que a formação inicial do grupo era para isso. O grupo para formação geração de renda. Lá ainda na ocupação. Mas depois que a Riso, principalmente depois que a Riso assumiu, ele teve um caráter mais terapêutico do que de geração de renda. E isso foi muito importante. Mas continuou como geração de renda. Sim, mas ela começou a cuidar da nossa cabeça. Nós tínhamos um encontro mensal com a Risonete, que ela fazia terapia com bordado. Isso. A gente falava de todas ela botava o tema, né? E a gente conversava sobre aquilo. Se tiver que chorar, chora. Depois a gente tinha que bordar o nosso sentimento. Entendeu? É muito importante pra gente que tem... E qual foi o momento mais emocionante para você? Lá no grupo? Nisso, né? Dessa atividade que a Risonete para mim incentivava. Foi lembrar de umas crianças. Eu não coloquei aquilo, o assunto era outro, mas enquanto estava se discutindo aquele assunto, eu lembrei da minha mãe e do meu pai. Um Natal que nós tivemos em casa. O meu pai conheceu um homem num bar, um botequim. Naquele tempo não era bar, era botequim. E ele tinha 3 filhos. E era dia de Natal, dia 24, meu pai falou assim para ele: olha, eu vou embora porque eu tenho que tomar banho, daqui a pouco tem a ceia, você não vai não? Ele: não sei nem o que eu vou dar para os meus filhos comer hoje. Meu pai tinha conhecido aquele homem no botequim. Meu pai deu o endereço da nossa casa. E não falou nada comigo. Na hora, quando deu umas 8 horas mais ou menos, o homem chegou lá em casa com 3 crianças. Aí que meu pai foi contar para minha mãe. Minha mãe chamou ele na cozinha e brigou com ele, mas não porque ele estava lá com aquelas crianças, mas porque ele não avisou. Por que ele não avisou? Podia ter pelo menos comprado um presentinho para as crianças. O que aconteceu esse Natal? Nós não ganhamos presente no Natal. Porque não tinha presente para dar para aquelas outras 3 crianças. Minha mãe disse que não ia dar presente para a gente e as outras crianças ficavam olhando. Olha, eles comeram tanto. Estava dando nervoso. E a minha mãe fazendo assim com a gente. Mas depois nós entendemos. Aí passaram mal. Tudo que entrou saiu. Não estavam acostumados. Eles passavam muita necessidade. Sabe, aquilo foi... É uma coisa que eu levei para a vida. A gente reclama do que a gente tem. E tem gente realmente que não tem nada. A gente sabe disso, mas você vê o desespero de uma criança quando ela vê um cacho de uva. O menino falou: papai, é uva, é uva, é uva. A gente foi, assim, para nós que éramos pequenos, foi muito difícil. Para minha mãe, muito mais. Porque a minha mãe passou muito necessidade quando era pequena. A minha mãe era analfabeta, porque a minha avó não podia pagar. Não tinha escola pública como tem hoje. Uma professora falou: deixa ela ir para minha casa,
eu vou ensinar ela. Nunca ensinou. A minha mãe foi empregada doméstica dela. A minha mãe não aprendeu. Quando ela já estava mais velha, o sonho dela era aprender a assinar o nome dela. Eu consegui ensinar isso para ela. Ela nunca tinha tido uma festa de aniversário. E nós fizemos para ela a primeira festa de aniversário dela. A minha mãe era tão fissurada em festa de aniversário que todo ano ela comemorava. Comemorava mesmo com festa, com pagode. Lá no São Bento, todo mundo sabe das festas de aniversário da minha mãe. Foi muito... Minha mãe teve uma vida muito difícil. E hoje, assim, isso foi bom pra gente, que lá em casa nós temos uma coisa de partilhar. A gente não esconde comida. Eu vejo pessoas, ai, fulano vai vir aqui, lá em casa não tem isso. Ah, tem comida? Chegou? Vai comer todo mundo. Lá em casa a gente dá as coisas, a gente não fica vendendo. Eu vendo o meu artesanato. Tem gente que fala assim, ah, você vai dar isso, aí dá para você vender. Eu não vou vender, eu ganhei. A minha mãe ensinou essa solidariedade pra gente, e o meu pai também. Nós nunca esquecemos aquela família. Depois, passou o Natal, minha mãe foi lá e comprou 3 bolas para as crianças, que eles ficaram loucos, né, com bola, que estavam falando que gostavam de futebol, que eles viam futebol. Eles moravam em cima, assim, num campo que tinha lá. Acho que você deve saber. No final da São João, que vira assim, não tinha um campo ali, sim, onde tinha um morro? Isso. Aí tinha uma construção alta, assim. Ali que era que a gente tipo... chamava de Mineirão, que lá de cá era o Mineirão, tinha um campo lá de lá e um campo lá de cá. Esse campo tinha uma barreira danada. A Campo do Barreira. Isso. Tinha uma construção assim, em cima tinha uma caixa d'água. É tipo um negócio assim, incômodo. Eles moravam ali. Embaixo. Embaixo. Eita, e eles não tinha nada ali. Não tinha nada. Era o campo. E eles viam a bola, mas eles não podiam jogar bola porque eles não tinham bola. Aí minha mãe comprou 3 bolas. Aí meu pai foi lá levar. Aí de vez em quando, assim, minha mãe fazia compra, comprava umas coisas, aí meu pai levava para ele. Mas depois de um tempo, ele foi embora dali, não sabemos o que aconteceu. Nunca mais vimos essas crianças. Mas aquele momento foi importante, então, né? Foi um momento em que nos ensinou que ajudar sempre o próximo. E tem uma pergunta também que eu costumo fazer aqui nesse bate-papo. Porque cada um de nós tem um jeito de fazer as coisas, né? E aí você faz muitos artigos de artesanato, né? Ali tem fuxico, tem crochê, tem a boneca, tem biojoias, tem, né? Biojoias de sementes, tem, né? Não, sementes hoje eu não trouxe não, mas eu tenho. Não, né? E, mas assim, se eu chegar num lugar, como é que eu sei, no meio daquele monte de artesanato que um monte de gente fez, falar, esse aqui foi a Márcia que fez? Onde você acha que fica a tua marca naquilo que você produz? Eu não sei. Na sua criação. Porque, por exemplo, eu reconheço o meu crochê. Uma senhora uma vez foi lá na minha barraca e falou assim, interessante o seu crochê. Aí eu falei, por quê? Você faz um crochê antigo. Aí eu falei, crochê antigo o seu ponto é pequenininho. Porque hoje em dia, quando se ensina a fazer crochê, já se ensina com uma linha mais grossa. Então o ponto já sai maior. A pessoa aprende a fazer o ponto maior. Mas o meu ponto é mínimo, é muito pequeno. O pessoal acha lindo, eu não acho, porque enquanto uma pessoa faz uma peça com 2 carreiras de uma pessoa, a minha eu tenho que botar 3 ou às vezes até 4. Por quê? Porque meus pontos são pequenos. Já tentei crescer o ponto. Eu faço o que eu gosto, assim. Tem gente que fala, minha colega fala assim pra mim, ai, você tem que fazer aquelas coisas bem coloridas, bem coloridas. Eu acho bonito, mas eu não gosto de fazer. Aí falam pra mim, olha, você não tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que tá vendendo. Falei, mas eu gosto de fazer minhas coisas mais sóbrias. E vende. Tá difícil, mas vendo. Não, mas tá difícil para todo mundo. Tá difícil, complicado, né? Tá. Mas o artesanato, então, a sua característica, no caso do crochê, o crochê que você gosta mais, né? É, o que eu gosto mais. Você faz um monte de coisa, mas o crochê... É engraçado minha que paixão. cada uma que teve aqui, teve uma que falou que o melhor era o fuxico,
A outra falou que era costura. Que A ela Conceição, com certeza. Conceição é uma costureira de mão cheia. Ela falou, não, eu gosto mas ela trouxe um lance bacana também de fuxico. Ela aprendia o fuxico só para isso. E você, né, gosta mais Do crochê. do crochê. Como é que foi a experiência de fazer o estandarte? Desesperadora. Todas falaram também isso. Mas por quê? Você já sabia o que era um estandarte? Sim, eu já vi um estandarte. Viu aonde? Na casa da minha avó. Minha avó Isso. recebia todo ano folia de reis. Folia de já. reis. Isso. Do seu beiço de rosa. Beiço de Mas na Vila São Luís? Ele morava ali na Avenida Guanabara. Lá perto naquela do campo. parte onde indo vira pro o campo, ônibus. isso. Joaquim. Folia de reis do seu Joaquim. Todo mundo Beiço conhece. rosa. Beiço de rosa. Ele tinha uns lábios grandes e rosa. Ele é até tio da minha prima. Então é seu parente. Não é meu parente. É primo assim de consideração. Seu Joaquim, ele tinha mesmo uma folia de reis, era ele, os filhos. Olha, Natal a gente ficava rezando, todo 25 ele ia para casa da minha avó. Gente, era maravilhoso. A Folia de Reis, né? Chegava na porta, os versos. Aqueles versos. Isso. Minha avó fazia aquelas comidinhas, aquelas coisas todas. Era muito... Engraçado também que é uma tradição que também, como é que tá se perdendo, né? A última folia de reis que eu vi foi através da Maluque, lá na Casa São Francisco. É daqui da Vila Rosário, né? Oriente, né? Estrela Flor do Oriente. Flor do Oriente. Flor do Oriente. Mas eu fui no encontro, isso tem uns 15 anos atrás, em São Gonçalo. Foi um encontro de 37 folias. Ah, deve ter sido lindo. Lindo, mas é o seguinte, entra, aí cada um quer versar, o outro versa também, vai versando. O encontro durou quase 2 dias, né? O que é comum nos encontros deles, né? Mas como é que foi essa experiência? Por que foi assim tão... Porque... balançou tanto? Não, eu trabalho também, eu faço artesanato de decupagem. Então eu vim para dar decupagem na toalhinha para as mulheres. Só que aí eu trouxe para elas também um prato para mostrar que não era só no tecido, que podia fazer no prato também. Mostrei que podia fazer nas caixas. Elas quiseram fazer no prato. Aí marcamos na semana seguinte. Eu soube que a mulher era tudo correndo no mercado para comprar prato. Para comprar prato transparente. E aí o meu era com colagem. Tinha que ter a ver... Tinha a ver com a sua oficina. Tem que a ver com a oficina. E para mim caiu a igreja... Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Lá da Casa de São Francisco, ali, do mosteiro. Mas colagem. E aí? Eu não enxergo tanto para isso. Colar tudo bem. E como fazer o acabamento? E aí? A igreja toda branca. E aí? Acabamento em branco. Foi como moleza. É que enxerga? Molezinha. Não enxerga. Mas rolou? Rolou. A Ângela gostou. Eu trouxe hoje, a Ângela gostou. E você sabe que aquilo vai se transformar numa exposição também, né? Ela falou. Serão 10 estandartes que vão estar em alguns lugares daqui da Baixada Fluminense e que vocês terão que estar lá porque vocês é que tem que falar da produção de vocês. Não adianta eu falar, o Ângela, né? E aí a gente vai montar esse circuito com esses estandartes. Mas... uma das entrevistadas aqui falou que nunca tinha visto o estandarte, teve que procurar na internet e tal, mas saiu bacana, né? E uma outra pergunta, essa para você, eu pensei para você, são 2. Onde o artesanato te levou que você fala assim, nunca imaginava que com artesanato ou o meu artesanato, a minha peça, chegaria em tal lugar? Agora... Quando houve o convite lá, quando fizeram o projeto lá do Museu Nacional, que a Deise falou com a gente vai inscrever vocês, porque o projeto era sobre africanidade, mulheres e africanidade. Nós fomos sorteados e tal. Eu levei muito, falei, gente, depois eu fiquei pensando, gente, Museu Nacional... não onde eu cheguei, mas onde nós chegamos. O grupo num coletivo, né? De mulheres, né? Eu fiquei, gente, é isso mesmo. Aí depois, vamos fazer um mini documentário. Falei, gente, documentário. Aí agora a gente recebeu as fotos no Palácio Tiradentes. O nosso trabalho. Porque eu tenho lá, tá lá, o cartaz lá. Eu não gosto de boneca, eu falando. Eu não gosto. Mas o que me fez gostar de boneca, eu acho que se eu tivesse tido na infância uma boneca negra, talvez eu pensasse hoje diferente.
Eu tinha Barbie quando eu era pequena. Não se O que que eu identificava, tenho né? a ver com a Barbie? A Barbie pretinha, bonitinha, mas não tem nada a ver A mesmo, minha né? avó comprava as bonecas lindas. O meu pai, ele era carteiro, mas lá no Leblon. Eu acho que ele era um bom carteiro, porque a gente ganhava muito presente. Natal, então, muitos presentes também daquele povo lá de escritório. Meu pai trabalhava entregando em consultórios médicos. A gente tomava vitaminas que o pediatra lá dava, leva para os seus filhos. Era assim, muita coisa. Mas eu nem sabia que existia boneca negra. Agora, também tem uma construção coletiva de vocês, e a Malu também é muito, vamos dizer, não é responsável, mas é o principal motor disso, que é o reconhecimento, né? E também nos últimos 30 anos, os negros de modo geral, mas as mulheres negras em particular, é de muita luta para o reconhecimento das suas características culturais, né? Então, fala assim, porque hoje a gente fala assim, hoje tem uma Barbie negra, né? Pretinha. Mas tem gente que não gosta, que não concorda com isso. Para chegar até ter uma boneca dessa no mercado, é briga de muita gente ao longo de vários anos. Antigamente, negro só empregado. E agora tem uma novela das 6 protagonista. Na novela das 6, o Lázaro Ramos sendo o mouse. Tá vendo a novela também, né? Só vejo a única novela que eu vejo. E a outra pergunta que eu vou fazer pra você, que eu não fiz pra ninguém, por que as pessoas acham você tão braba, Márcia? Acham mesmo. O que, rapaz? Não, mas acham mesmo. Mas por que isso? Eu era, e ainda sou. Eu não tive coragem de fazer essa pergunta pra dona Filomena, tá? Eu era muito ansiosa, era brava mesmo. Eu tinha um humor muito esquisito. Eu falava as coisas sem pensar, eu nunca pensava. Eu só pensava depois que eu falei. Falei, na cara, não quero nem saber. Gostou, gostou, não gostou, problema. Eu era muito, a risonete. Era, hoje eu já tô mais calma. A idade chega. Percebe. Porque qualquer coisa, minha pressão sobe. Eu vou me aborrecer. Às vezes eu tô vendo ali, tá me sacaneando. Eu tô, a maturidade, né? Porque vai passar, porque eu vou passar mal e vou pro hospital. Então não ligo. Mas eu era muito brava mesmo, muito mesmo. A risonete me ajudou muito, a trabalhar esse lado mais afetivo do coração. Sim, nós tivemos uma passagem com uma senhora. Eu estava ensinando a fazer umas florzinhas de fita. Só que é uma coisa que, para quem eu ensinei, todo mundo aprendeu no encontro. Eu já estava no quarto encontro e só ela não aprendia. E aí? Não, eu já estava nervosa, porque eu era extremamente nervosa. E eu falei assim, Riso, por favor, você não quer ensinar para ela, não? Ela não aprende, eu acho que o problema é comigo, eu não estou sabendo ensinar. Olha, a didática da risonete. Olha, eu até posso ensinar para ela que a risonete é um doce. É a pessoa mais doce que eu conheço, é a risonete. Se eu ensinar para ela, ela pode se sentir mal, ela pode se sentir burra, né? Achando que ela não consegue aprender. Você sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, eu voltei e ensinei a ela. Ela aprendeu. Aí você voltou mais. E sabe o que ela fez? Na outra semana, ela levou para mim ver pano de prato com as florzinhas. Uma blusinha da neta com a florzinha. Ela, minha filha, vou bordar na toalha, vou botar essas florzinhas. Agora comigo. Eu fiquei tão feliz. Mas depois eu voltei ao tempo de não sei ensinar, não. Cheguei quando não sabia ensinar. A Ângela falou que quando você veio aqui das oficinas, não sei dar aula, mas não tanto deu certo que eu teve que voltar depois, a mulherada comprando prato. E já prometi a elas que ainda vamos depois marcar para fazer umas caixas também. Não vai marcar nada, eu já convidei, vocês fogem de mim, enfim. Nada, eu prometi a elas que eu né? ia fazer umas caixas de MDF com elas. O espaço está aqui à vontade para vocês. Mas nossa vida tá corrida do artesanato, gente. Tá. Eu trabalho em feira, tá difícil. Pessoal, chegamos aqui, passamos um pouquinho dos 30 minutos em um café, né? Eu posso falar uma coisinha? Uma não, duas, três, quantas vocês quiserem. Eu queria falar para aquelas mulheres que têm algum problema. Eu tenho uns problemas assim.
Como eu tive um AVC, a minha sequela é o esquecimento. E aí as pessoas ficam falando assim, ai, não dá para fazer mais nada, não posso fazer nada, a mão treme um pouquinho. Gente, dá para fazer sim. Tremer um pouquinho hoje, faz um pouquinho, enquanto dá. Guarda. Amanhã faz mais um pouquinho, mas vai fazer, não deixa de fazer. Eu esqueço tudo. Tem hora que eu não consigo lembrar, eu deixo lá, depois eu vou lá e faço. Porque tem as pessoas que botam na nossa cabeça, você não pode fazer mais. Não vá pela cabeça do outro, vá pela sua. Faça que você consegue. Artesanato é tudo, principalmente o crochê. Para quem tem problema de memória, então, porque o crochê é todo contado. Então vale muito a pena, faça, e se fizer coletivamente, é melhor ainda, né? Mas tem pessoas que, por ter problemas, elas não querem ir no coletivo. Elas ficam com vergonha de não conseguir fazer. O que eu tenho visto é muitos homens fazendo hoje, hein? Principalmente crochê. Muitos homens. E os homens estão dando show. Quem diria, nesses tempos modernos, olha, os avanços... Eu sigo Marcelo Nunes. Marcelo Nunes é show dos shows. Pessoal, aqui a gente está encerrando, tá? Então, 30 minutos de um café com, no caso de hoje, com a Márcia, né? Uma que a gente está chamando aqui das fuxiqueiras do São Bento, apesar dela se identificar mais com o crochê, né? Não com o fuxico. E também é uma grande fuxiqueira, né? Uma grande fuxiqueira do São Bento. Faço bastante fuxico também. A dona Filomena, né? Estou fazendo brincos de fuxico. Eu não gostei desse nome, fuxiqueira. Eu também não. A minha mãe detestava. É mesmo? Mas por que não gostava desse nome? A minha mãe fazia muito fuxico, muito. Olha, na minha casa tem colchas de fuxico. Eu vou ganhar tapete, vou ganhar. Coisa de fuxico. Mas ela detestava ser chamada de fuxiqueira. Fuxiqueira por quê? Minha mãe nem ficava no portão. Só via a vizinhança quando ela saía assim, para alguma... Mas ela amava o fuxico. Eu vou trazer um fuxico da minha mãe para você. Não, 3 é o tapete, é a capa de travesseiro, né? Que você falou capa de... Não, a capa de almofada eu falei para Conceição fazer, mas ela não quis fazer. Cortina, né? Cortina... É que eu vi uma cortina linda de crochê, mas não vou fazer não. Né? E aí, essa série, né? 30 minutos de um café... Ela também tem outros segmentos que nós estamos entrevistando, conversando, né, nesse podcast. E esse 30 minutos de um café faz parte do projeto Ponto de Cultura Casa do Administrador, patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. E está num projeto maior que é para a gente trabalhar um pouco a FEUDUC e a importância da FEUDUC no território do São Bento. Então essa série de hoje, que a gente está no 4º episódio, fui com a Márcia, agradecer demais. Eu que agradeço. E assim, me emocionei, né? Me emocionei mesmo. Eu já esperava para essa conversa, porque nós começamos no dia da nossa inauguração aqui, né? E eu já falava, ali vai mexer um pouco comigo. Mas foi um prazer conversar contigo, tá? Espero que volte. O espaço do Ponto de Cultura está à disposição de vocês. Vocês fogem daqui porque só querem ficar lá dentro da fazenda da Márcia, lá no São Bento. Pessoal, obrigado para todo mundo que estiver assistindo. E eu fiz um desafio, né? Falei para a Márcia que esse podcast nós atingiremos no mínimo 20 mil pessoas que vão assistir esse podcast. Ela já é famosa no meio do artesanato, então só a galera do artesanato que acessar lá a página da Clio já vai contribuir para chegarmos a 20 mil. Tá? Agradecer também aqui a produção de todo o audiovisual do Vitor e do Vitinho, né? Então ali nos bastidores, o pessoal do Urbanos Lab, né? Eles são do Urbanos Lab. Toda a nossa produção de audiovisual, fotografia, filmagem e estúdio é feita pelo Urbanos Lab aqui no Ponto de Cultura da PPH Clio. Obrigado a vocês, obrigado a galera. Assistam os outros episódios que também estão muito legais. Eu hoje estou sendo aqui emocionado. Um abraço, tchau, tchau. Ai, foi muito bom.